Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Stefan, eu sirvo aqui na Igreja Batista Koinonia, na cidade de Arco Verde, Pernambuco. E eu quero agora contar uma história para você. Essa história é a minha história. Essa história também é a sua história. Então, presta atenção que eu tenho certeza que você será impactado com ela e você vai se identificar com ela. Você pode ver esse quadro e nós vamos completar esse quadro à medida que nós contamos essa história. Muito bem, vamos começar? Inicialmente, você pode identificar na parte de baixo desse painel essa circunferência, né? Essa parte arredondada que representa o planeta Terra, ok? E se nós fôssemos escolher um representante do nosso planeta, um representante do planeta Terra, que representante seria esse? Eu penso que o nosso melhor representante para o planeta Terra é o próprio ser humano. Somos nós. Eu vou colocar aqui como o homem. O homem representando a raça humana, o ser humano. Não o homem como o sexo masculino, mas o homem como humanidade, ok? E esse homem, o ser humano, é caracterizado por ser um ser que busca constantemente realização. Busca uma identidade, busca entender quem ele é e busca viver uma vida que seja realmente aprazível. E uma das coisas que o homem busca, esse ser humano busca constantemente é paz. Paz em diferentes âmbitos. Paz na ausência de guerra, paz nos seus relacionamentos e também paz interior. Aquela paz que você pode fazer todas as coisas e viver tranquilamente. Mas apesar do homem buscar constantemente paz, sabe o que eu e você, nós encontramos muitas vezes é isto mesmo, conflito. Olhamos notícias, olhamos para fora da nossa casa, o que vemos é conflito. Conflito a nível mundial, países contra países, organizações contra organizações, nação contra nação, reinos contra reinos. Também olhamos para o nosso contexto e vemos guerras. Guerras dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Cada um querendo aparecer mais do que o outro, querendo seus próprios interesses. E isso gera multidões de conflitos, não estamos em paz. E pior de tudo, não temos paz interior. Vivemos como se faltasse algo, não temos nossa identidade definida, não conseguimos nos encontrar nesse mundo. Buscamos, 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 mas parece que tem algo que nos deixa ansioso, nos deixa estressado, irritado. Mas o homem, como eu disse, ele continua buscando. Ele é um ser que é persistente na sua busca. E outra coisa que o ser humano busca é amor. Amor. O homem busca ter alguém para amar, busca alguém que o ame, que o entenda, com o qual ele pode se identificar e compartilhar suas experiências, a sua vida. Alguém que não o julgue, que saiba o que ele está passando. Mas a verdade é que por mais que a gente busque amor constantemente, eu sei que muitas vezes o que nós encontramos de fato é solidão. Talvez você, assim como eu, já teve a experiência de estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho, se sentir incompreendido, sentir que talvez ninguém lhe entenda, ninguém saiba o que você está passando por dentro,
olha o seu exterior e não entende a dor que você sente por dentro. Sozinho, solidão. Mas o homem continua buscando essa identidade. E o que ele busca também é se sentir seguro. Sentir que pode fazer as coisas e saber que está fazendo a coisa certa. Que está tomando as decisões corretas na sua vida. Que sabe qual é o próximo passo que vai dar, seguro em relação ao seu futuro. Sabendo o que vai acontecer. Mas a verdade é que essa segurança muitas vezes é uma falácia, uma mentira. E o que essa pessoa encontra? É medo. Por que medo? Medo porque não sabe o que vai acontecer no futuro. Não entende qual é o seu futuro. O que lhe espera daqui para frente, no próximo dia, no próximo mês. O que lhe espera daqui, depois de morrer. A sua eternidade. O homem não sabe, isso lhe deixa inseguro, temeroso, porque não pode controlar, por mais que tente, não consegue controlar a sua própria vida. Mas como eu disse, o homem continua buscando e continua tentando achar o sentido da sua própria vida. E outra coisa que o homem busca é perdão. Quando vê os seus conflitos, o seu medo, o seu sentimento de solidão, talvez olha para trás e percebe quantas vezes talvez errou com seus familiares, tomou decisões equivocadas, precipitadas. Procura perdão. Mas o que ele encontra, de fato, é culpa. Talvez muitas vezes nós tentamos enterrar isso, esconder dos outros essa sensação. Mas no fundo nós sabemos dos nossos erros. Sabemos que nos precipitamos. Sabemos que não fomos o marido, o filho, a esposa, que deveríamos ter sido colega de trabalho. Nos equivocamos, erramos. E talvez você olhe para essa situação e pense, qual é a solução disso? Como é que nós nos livramos do conflito, da solidão, do medo e da culpa? Eu quero lhe dizer que, infelizmente, eu não tenho a solução disso. Mas eu sei de alguém, um ser superior a mim, que tem a solução de tudo isso. E o nome desse ser é Deus. Deus, Ele entende o seu problema. Ele entende o seu coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando. Antes mesmo de você falar qualquer coisa, Ele sabe os seus pensamentos. Mas talvez aqui surja outra pergunta. Como é que um Deus de paz, de amor, um Deus de segurança e perdão, permite que eu e você vivamos em conflito, solidão, medo e culpa? Talvez surja essa pergunta na sua mente. E eu quero dizer que o problema que nós temos é que entre Deus e nós, a humanidade, existe uma barreira. Uma barreira que nos afasta de Deus e de tudo aquilo que Deus quer nos presentear. De todo aquele fruto que vem de Deus, de um relacionamento com Deus. E talvez aqui, no momento que eu disser o nome dessa barreira, você vai se sentir identificado. E talvez isso vai lhe incomodar. E talvez ainda você queira agora ir embora e não querer mais escutar.
Mas eu te digo, se você for embora agora e parar ou de olhar esse vídeo, você vai embora com um problema e não com a solução. Então eu te convido para que você fique até o final, para que você entenda qual é a solução. E o nome dessa barreira é pecado. É bem provável que você já tenha escutado falar de pecado. Pecado significa errar o alvo. É nós estarmos indo na direção errada. Nós não acertarmos o quê? Aquilo que agrada a Deus. Aquilo que Deus exige. Não estamos conseguindo ir na direção que Deus quer. Que Deus nos criou para ser. Não somos aquilo que Deus nos criou para ser. Nós erramos o alvo. E a verdade é que o pecado afasta nós de Deus, de modo que nós não temos mais acesso a Deus. A Bíblia diz, porque todos pecaram, estão destituídos, estão longe, separados da glória de Deus. Todos nós estamos nessa mesma condição. Mas você vai lembrar, como já dissemos algumas vezes, que o homem busca, que o homem tenta, fazer com as suas próprias forças, e ele tenta se encontrar com Deus apesar do seu pecado. Então o homem busca, por exemplo, numa boa vida, vivendo corretamente, o que nós vamos chamar aqui de boas obras. O homem tenta se aproximar de Deus, pensando que o jogo é, se eu fizer bastante coisa boa, aquilo que não é bom, os meus erros, eles vão ser ignorados. Mas não, mesmo que nós fazemos as coisas boas, o pecado continua lá, fazendo essa separação, sendo essa barreira entre nós e Deus. Então o homem continua tentando e busca filosofias de vida diferentes. Não, se eu preciso simplesmente me identificar, eu preciso esvaziar minha mente e permitir uma evolução espiritual, me desgarrar de tudo aquilo que é terreno. Mas, infelizmente, nossos estilos de vida não apagam o pecado e não tiram essa barreira. O pecado continua lá. Mas o homem continua no seu intento de chegar a Deus. Então, ele pensa que ele precisa ser religioso, seguir uma religião. Então ele vai numa igreja e começa, talvez, a ler a Bíblia, começa a orar, começa nas reuniões, levantar a mão, louvar a Deus, e ele pensa, agora sim, Deus vai se agradar de mim. Mas eu sinto lhe dizer, mas a sua religiosidade não apaga a barreira do pecado. A verdade é que nós temos uma dívida para com Deus, e essa dívida precisa ser paga. E a Bíblia fala que o salário do pecado, o preço do nosso pecado é morte. E morte eterna, não simplesmente morte física, mas nós devíamos morrer eternamente. Isso significa viver eternamente separado de Deus. Essa é a nossa condição eterna. Nada do que nós podemos fazer muda essa condição, porque nós temos uma dívida. Mas esse Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. E Ele não quer te deixar nessa condição. Então, vendo a incapacidade do homem de resolver seu próprio problema, Deus, o ser supremo do universo, Ele toma a iniciativa. E Ele, através de seu Filho Jesus Cristo, desce à terra, até onde nós estamos, para se identificar com a gente. A Bíblia fala que Deus, então, através de Jesus, toma a forma de um ser humano e se humilha. Ele passa por todas as experiências que nós podemos passar de sofrimento, de perda. Ele sabe exatamente tudo que nós passamos. Mas Ele era Deus. Então Ele veio para cá. A Bíblia fala que Ele curou doentes.
A Bíblia fala que ele expulsou demônios, libertou pessoas. A Bíblia fala que ele pregou a verdade. E a Bíblia fala também que ele ressuscitou mortos. Mas, tudo isso é muito bom. Mas a coisa mais importante que Jesus veio fazer nessa terra, sabe o que foi fazer? Morrer. E a Bíblia nos fala que Jesus foi morto numa cruz. A cruz, a morte, a condenação mais cruel daquele tempo, do Império Romano. Jesus foi pendurado. Foi pendurado numa cruz. E a Bíblia fala que, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor. A Bíblia fala que Deus mandou Jesus, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Porque, como eu disse antes, o salário do pecado é morte. Então, quem devia estar nessa cruz era eu e você. E a Bíblia fala que, então, Jesus foi pregado e colocaram cravos nas suas mãos. Pregos que perfuraram a sua mão. Pregos que perfuraram os seus pés. E ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue divino e humano. Diz que então eles colocaram uma lança, fincaram uma lança no seu lado. E o sangue de Jesus correu e foi derramado. Ele foi derramado no seu lugar, no meu lugar, para que eu e você, nós não precisássemos derramar o nosso próprio sangue. E porque se nós derramássemos nosso próprio sangue, isso seria simplesmente o salário do nosso próprio pecado. Isso não mudaria nada, estaríamos eternamente longe de Deus. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, a Bíblia fala que a morte não tinha como reter Ele, segurar Ele. Então Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo, e a Bíblia fala que Ele venceu a morte, de modo que agora existe uma ponte entre nós, os seres humanos, e Deus, porque o preço do nosso pecado foi pago naquela cruz, para que nós fôssemos libertos e tivéssemos acesso a tudo aquilo de bom que Deus tem para nos dar. Paz, amor, segurança, perdão, agora nós podemos ter acesso a Deus. Jesus é o caminho ao Pai. Jesus é aquele que nos traz paz, que traz paz entre o nosso relacionamento entre o homem e Deus. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus, nós temos paz com Deus. E agora, a morte de Jesus naquela cruz, ela separou a humanidade em dois grupos. E você está num desses dois grupos, do lado de cá ou do lado de cá. Eu quero representar esse primeiro grupo com um coração. Esse coração é o meu coração, é o seu coração. Esse coração, ele tem o eu no centro, a sua própria vontade. Ele confia na força do seu próprio braço para conseguir conquistar as coisas e não viver mais em conflito, solidão, medo e culpa. Ele acha que ele pode, através da sua religião, da sua filosofia de vida, das suas boas obras, quebrar essa barreira do pecado. Ele tenta viver a sua vida da melhor maneira possível, mas ele acha que ele pode. A Bíblia fala que esse homem que confia em si mesmo, ele deixa Deus, Jesus, e tudo o que ele fez do lado de fora. E a Bíblia ainda fala que esse coração, que tem o eu no centro, ele se autocondena. Ele está destinado a viver a consequência do seu pecado. E a Bíblia fala que ele vai viver eternamente longe de Deus, num lugar que a Bíblia fala que é real, que é
O inferno. O inferno é o lugar onde Deus não está. É o lugar onde viveremos constantemente com essas crises. É um lugar de fogo, de medo, pavor, ranger de dentes, a Bíblia fala. Existe esse grupo de pessoas. Mas a Bíblia fala que existe um outro grupo de pessoas. E esse outro grupo de pessoas também eu vou representar por um coração. Só que esse coração, diferente daquele do outro lado, ele tem Cristo Jesus e o seu sacrifício no centro da sua vida. Ele confia que só Deus pode apagar o seu pecado. Só Deus, Ele pode cruzar essa barreira que Jesus veio para a terra, morreu no seu lugar. Morreu a morte que nós devíamos morrer para que nós pudéssemos ter a sua vida. Que Jesus também ressuscitou depois de 3 dias. Ele não ficou morto, mas Ele venceu a morte. E quando nós temos Cristo no centro da nossa vida, a Bíblia fala que nós deixamos o eu de lado. Não sou mais eu que consigo. Eu simplesmente confio. Eu simplesmente entrego minha vida nas mãos de Deus. E aí eu posso ter paz, amor, segurança, perdão. E esse coração, a Bíblia fala que Deus, como fez através de Jesus a ponte entre o homem e Deus, nós agora temos acesso ao Pai e podemos estar constantemente com Ele. E a Bíblia fala que esse homem, esse ser humano, essa mulher, quando reconhece que Jesus é aquele que perdoa e apaga os nossos pecados, fala que essa pessoa vai para o céu. O céu é onde Deus está. É a comunhão profunda, estreita com Deus. E talvez você vai olhar para mim e dizer, Stefan, eu quero estar aqui, eu quero estar com Deus para sempre. Eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim. Eu entendi que através do meu próprio esforço eu não consigo chegar a Deus. Eu não consigo apagar a barreira do pecado. O que eu faço? Como é que eu começo a ter esse coração? E saio desse coração. Em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: aos que creram no seu nome, aos que o receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Não morra, mas tenha vida eterna. Então, através desse texto que nós lemos, que nós ouvimos agora de João 1,12, o texto usa 2 palavras. A primeira palavra é crer. A Bíblia fala que nós devemos crer, confiar, é acreditar, sim, de todo o nosso coração, nisso que Deus fez na cruz por nós. Entregou seu Filho Jesus no nosso lugar. E a segunda palavra que esse texto usa é receber. Crer e receber. Receber é receber a Cristo como seu Salvador pessoal. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, Deus diz assim, porque se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, crer, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Confia e você será salvo. Entrega a tua vida, recebe Jesus como seu Salvador pessoal.
e você será salvo. Deixa eu orar por ti, abaixa da cabeça aí onde é que você está, que eu quero orar contigo. Senhor Jesus, Tu sabes, conhece o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu entre no seu coração e transforme. Em primeiro lugar, que Tu dês, Senhor, a essa pessoa convicção de pecado. Que essa pessoa entenda a posição em que está sem Deus, morto, separado de Ti eternamente. Eu quero te pedir, Senhor, que essa pessoa, agora, reconhecendo o seu pecado, confie em Ti para toda a eternidade. E que não há mais nada que possamos fazer, porque nosso pecado nos afasta de Ti. Mas Tu, Jesus, morreste na cruz no nosso lugar e ressuscitaste, para que a gente possa ter, então, vida eterna. Que esse meu amigo, essa minha amiga, Senhor, possa ser salvo dos seus pecados e viver eternamente ao Teu lado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, gente. Eu espero que essa mensagem tenha falado profundamente no seu coração e que Jesus, a partir de hoje, possa ser o seu Senhor e o seu Salvador. E que a gente um dia possa se encontrar lá no céu, ao lado do nosso amado Salvador.